Olá, galera, tudo bem? Passando aqui para gravar mais um vídeo. Esse vídeo de geometria analítica. Os vídeos anteriores a gente falou da distância entre dois pontos e ponto médio. Então agora a gente vai ver um assunto aí complementar, que é o cálculo do baricentro de um triângulo, ou seja, o centro de gravidade desse triângulo, ok? Então, se eu construir um triângulo, vou pegar aqui o ponto A de coordenada 1 e 2. Aí um ponto B de coordenada 8 e 4, e vou pegar um ponto C de coordenada 3 e 9. Tá? Então, tenho esses três pontos aqui, deixa eu arrastar aqui, tem esses três pontos, tá? Vou pegar aqui a ferramenta de polígono e vou construir o meu triângulo, tá? Bom, o que é o baricentro de um triângulo? É o centro de gravidade desse triângulo, tá? Então, no vídeo anterior, nós vimos como que eu calculo o ponto médio de um segmento, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um vértice A e o vértice B e o vértice C. Então, esse segmento aqui do A até o B, eu poderia calcular o ponto médio dele simplesmente com a fórmula que a gente falou, que o xm, o ponto médio desse segmento, eu pegaria o xa mais o xb e eu dividiria por 2. Tá? Então, se eu quiser o ponto médio desse segmento, eu faço lá que o xm é igual ao xa, o x do A, que é 1, mais o x do B é 8. Tá? E eu dividiria isso por 2, daria 9 sobre 2, 4,5, simplesmente a fração 9,5. Aí o y médio, eu pegaria a mesma coisa, o y do A, que é 2, mais o y do B, que é 4, que dá 6, e dividiria por 2, dá 3, tá? Então, esse ponto médio aqui, ó, se eu criar esse ponto, vou chamar ele aqui de ponto D, tá? Esse ponto médio, ele seria 9 sobre 2, essa fração, e em y eu teria 3, tá? Ó, ele vai gerar esse ponto médio aqui. Tanto é que se eu pegar o comando de mediatriz, clicar em A e clicar em B, eu vou ter a mediatriz aqui, ó, gerando esse ponto médio, tá? Vou esconder ela, a mediatriz. Então, eu tenho esse ponto médio, tá? E aí eu posso criar um segmento ligando esse ponto médio ao vértice oposto a ele, tá? É esse C. Eu teria esse segmento. Faria a mesma coisa aqui, acharia o ponto médio do segmento BC. Então, o XM aqui, ó, já vou jogar direto, seria o X do B8 mais o X do C aqui, 3. Ó. Aí 8 mais 3, 11, dividido por 2, 11,5. O YM aqui, desses caras, o Y do B é 4, mais o Y do C é 9. Divido por 2, 13 meios, tá? Então, ponto médio aqui, desse segmento BC, teria essas coordenadas, ó. Vou entrar com elas aqui. Vou chamar de ponto E. Ele teria 11 dividido por 2, essa fração, vírgula, 13 dividido por 2 em y, tá? O GeoGebra põe a representação decimal tá aqui. O ponto médio, tá? Faria um segmento unindo esse ponto A ao ponto médio. E posso achar esse ponto médio aqui do C fazendo a mesma média, ou simplesmente o comando de mediatriz. Ó. Vou fazer aqui pela mediatriz, tá? Ele vai me dar que esse ponto médio tem esses valores aqui, o do F, tá? Vou esconder essa mediatriz, ó. O F, ele está dizendo que é 2 em x, porque seria o 1 mais 3 aqui, 4 dividido por 2, 2, e em y, 5,5. E eu faria um segmento aqui, ligando esse ponto médio ao vértice oposto a ele, tá? E quem é o baricentro? O baricentro é esse ponto aqui da intersecção dessas mediatrizes, tá? Ó, esse cara aqui
aqui dentro é o ponto G, o tal do ponto que a gente adota ele como baricentro, tá? Então, esse cara é o baricentro. Curiosamente, ó, esse baricentro, ele, o x do ponto A, ó, o x do A mede 1, o x do ponto B mede 8 e o x do ponto C mede 3, tá? E o x do baricentro é 4. Qual é a relação desse x aqui do baricentro com esses três valores? Se eu somar 1 mais 8 e mais 3, ó, vai dar 12. E se eu dividir por 3, vai dar 4, exatamente a coordenada do baricentro, tá? E o y é a mesma coisa, ó, o y do A é 2, o y do B é 4 mais 4, e o y do C é 9, ó. 2 mais 4, 6 mais 9, 15. Dividido por 3 vai dar 5. Então, quais as coordenadas aqui do baricentro? 4 em x e 5 em y, tá? Então, a gente tem aí a tal da fórmula do baricentro. O x do G, o G é o ponto do baricentro. Eu faço XA mais, perdão, XA mais XB mais XB mais XC e divido por 3. Simplesmente isso, tá? Se eu somar o A, de novo, que é 1, com o B, que é 8 em X, e com o C, que é 3, vai dar 12. Divide por 3, vai dar 4. E o Y do baricentro também é essa soma, a média aí, entre YA, YB e YC, tá? E eu divido por 3, tá? Então, a relação. Reparem que se eu mudar aqui, ó, o ponto C, ó, tá? A soma, o XA, ó, tá? Eu cobri aqui, mas é 1. O XB é 8, dá 9, mais 4, dá 13, ó. Era 12, eu mudei o C, 13. 13, se eu dividir por 3, ó o baricentro aqui. 13 dividido por 3, ó. 4,3333 a dízima, tá? E, obviamente, como eu subi, ó, o Y, 2 do A, mais 4, 6, mais 10, 16, ó. Ele deu 16 dividido por 3. Então, o Y do baricentro, ó, tá aqui, ó, 5333, tá? Então, bem tranquilo aí para a gente achar o baricentro, tá? Aqui ele acabou pegando o ponto E, ó, como eu mudei, ele, né, eu tinha dado as coordenadas, vai mudar o ponto, esse ponto médio aqui mudaria, ó, ele ficaria aqui, tá? Mas o baricentro eu faço esta soma. Eu somo XA mais XB mais XC, divido por 3, YA mais YB mais YC, divido por 3, tá? Estou achando o baricentro, tá? E a gente deu exercícios aí para vocês acharem o baricentro, ó. Considerando a figura abaixo, determine as coordenadas do baricentro. Então, aqui eu tenho um ponto A de coordenada 2 e 2, ó. Então, vou anotar aqui, ponto A tem coordenada 2 e 2. Ponto B tem coordenada, vamos pegar aqui o B, 10 em X, 5 em Y. 10 e 5. Ponto C tem coordenada 3 em X, 8 em Y. Coordenada 3 e 8, tá? Quanto que é, o baricentro? Então, vou pegar aqui, ó, e vou desenhar esta figura, tá? Ponto A, tá? No desenho lá, o exercício. 2 em X, 2 em Y. Criou o ponto A. Ponto B, coordenada 10 em X, 5 em Y.
Aí, ponto C tem coordenada 3 em x, 8 em y. Os 3 pontos aí na tela. Ah, aqui que eu tenho um triângulo. Hã? O que é o baricentro? O baricentro é o encontro aí das mediatrizes. Ó, vou por aqui que é mais fácil. Dá para fazer matematicamente, mas vou criar o ponto aqui, a mediatriz. Ó. É o ponto médio, tá? É a intersecção aqui, ó, ele gerou o ponto para mim. Vou esconder essa mediatriz. Faço essa outra mediatriz, clico em C e em B, o GeoGebra fez para mim. O tal do ponto médio, que a gente viu no vídeo anterior. Escondo essa mediatriz. Faço essa outra mediatriz aqui entre A e C. Clico aqui no ponto. Tá aí essa outra mediatriz. Vou esconder a reta. O que é o baricentro? Traço um segmento daqui para cá, outro B com ponto médio e do A com ponto médio aqui. Este ponto de intersecção aqui dentro, ponto G, é o tal do baricentro. Quanto que está dando aqui o nosso baricentro? Tá? O ponto G. Está dando o ponto G, o tal do baricentro, 5 em X, 5 em Y. Tá? O nosso baricentro, o centro de gravidade. Ah, eu precisaria fazer tudo isso, olhar pelo GeoGebra, desenhar ou calcular ponto médio? Não. O XG, o X do meu baricentro, eu pego o X do A, que é 2, mais o X do B, que é 10, mais o X do C, que é 3. Essa soma aqui, 2 e 10, 12, mais 3, 15. Dividido por 3, 5. Achei o X do meu baricentro. Y do baricentro, o tal do YG. Y do A, 2, mais Y do B, 5, mais Y do C, 8. 2 e 5, 7 mais 8, 15. Dividido por 3, 5. Está aqui as coordenadas, tá? Que ele me trouxe aqui. Ah, se eu mudasse um ponto aqui, ó, esse ponto B para cá, muda tudo, né? Porque aí meu ponto B, ó, vamos achar ele aqui, o ponto B passou para a coordenada 12 e 6, né? Então, esse ponto B aqui, ó, eu alterei para 12 aqui e 6 em Y. Então, aqui seria 12, 14 e 17. Ah, esse cara aqui seria 17 sobre 3, tá? Que vai dar 5,666, ó. Vou procurar aqui o baricentro, ó. Ponto G aqui, ó, 567, que é o GeoGebra arredondou. Aí em Y, aqui mudou para 6 aqui no meio. Então, isso aqui ficou 8 e 8, 16 por 3. Deu 5,333. Quando eu vier olhar aqui, ó, ponto G, 5,33, tá? Então, o baricentro é simplesmente a média entre XA, XB e XC, a coordenada em X, e a mesma coisa em Y. YA mais YB mais YC dividido por 3, ok? Espero aí que esse vídeo ajude você na compreensão do baricentro, que é até tranquilo, ok? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.